com a camisa do Corinthians aqui do que um vídeo a respeito de uma animação bem esportiva, né? O GOAT. Que time que é o GOAT do Brasil? É o Corinthians, e ninguém vai tirar isso nunca da minha cabeça. Piadas à parte, hoje eu tô aqui a caráter, nem tanto, mas estou aqui a caráter para falar da nova animação da Sony, que estreou nos cinemas já faz aí pelo menos uma semana, mais de uma semana. Eu finalmente pude assistir e vir aqui dar os meus 2 centavos de opinião a respeito do filme para vocês, tá bom? Então, espero que gostem do vídeo. Se gostarem, deixa o like, que é muito importante pro YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal para ter acesso a outros conteúdos como esse, tá bom? Dê uma olhada aqui nas minhas redes sociais, Instagram, Letterboxd, para ter contato um pouco mais próximo comigo e acesso a mais conteúdo. E vamos logo pro que interessa. Roda a vinheta. GOAT, ou Um Cabra Bom de Bola, é a nova animação da Sony Pictures Animation, dirigida por Tyree Tyree Dillahey. Deve ser isso aí. Não sei dizer o nome dele. Tem um helicóptero dentro de casa. É a primeira animação da carreira dele como diretor. Ele tem algumas, pelo que eu pesquisei no IMDb, ele dirigiu alguns episódios de algumas séries, mas nada de muito expressivo. Portanto, eu acho que o nome do diretor não é nem o que chama atenção aqui. E sim, o estúdio de animação que está produzindo essa animação, que é a Sony Pictures Animation, e o Stephen Curry, que é o jogador de basquete que atua como produtor executivo dessa animação. Daria até para dizer que esse filme é quase uma semi-biografia dele, né? Muito da história dele, das características dele estão aqui, obviamente ele contribuiu com a história, então é um filme feito por ele até, né? É quase uma coprodução dele com a Sony, o que é bem interessante. Primeiro eu preciso fazer um comentário, que eu não sei se eu já fiz esse comentário com vocês aqui, eu não devo ter feito, né? Eu respeito muito a Sony pelo que ela vem fazendo pela animação nos últimos 10 anos aí. Desde Homem-Aranha no Aranhaverso, que é uma animação revolucionária, que mudou o mercado de animações, como poucas animações fizeram na história. Eu já fiz até vídeo sobre isso. Branca de Neve e os Sete Anões, Toy Story e Homem-Aranha no Aranhaverso são 3 animações que mudaram a história do cinema como um todo. Essas 3 animações. Então, e uma delas é da Sony. Eu preciso de respeitar o que a Sony Pictures fez pela animação. A DreamWorks é o que ela está se tornando agora. A Disney e a Pixar estão fazendo as movimentações que estão fazendo agora porque a Sony revolucionou com o Homem-Aranha no Aranhaverso. E quando o assunto é visual de suas animações, a família Mitchell é muito legal. Gosto muito do que fizeram também em Guerreiras do K-Pop, que eu amei Guerreiras do K-Pop. E obviamente GOAT entra nessa lista de animação da Sony, de animações da Sony, que são belíssimas visualmente e são muito agradáveis. Esse é o diferencial do estúdio, que claramente está chamando atenção e merece ser respeitado e reverenciado. Dito tudo isso, eu preciso assumir para vocês que eu não sou, nunca fui e não sei se um dia me tornarei fã da Sony Pictures Animation. A Sony Pictures já cometeu alguns equívocos e exageros com seus funcionários e animadores. Homem-Aranha através do Aranhaverso é um exemplo disso, mas esse não é o motivo para eu não gostar da Sony. A Disney já fez isso, a Pixar já fez isso, a DreamWorks já fez isso, todos os estúdios de animação, e tem os seus lados negativos e positivos. Meu problema com a Sony é puramente e exclusivamente pessoal, sabe? Eu acho que a própria Sony não respeita a sua marca, e se a Sony não se respeita como marca, eu não sei por que eu deveria respeitar a Sony como marca, sabe? A Disney e a DreamWorks, especialmente a DreamWorks, eles desvalorizam as suas marcas com bastante frequência quando lançam porcarias. A Disney fez isso durante 20 anos, lançando animações direto para DVD feitas por um estúdio secundário. A DreamWorks vem fazendo isso até hoje, com sequências direto para televisão feitas com estúdios terceirizados. Então não são exemplos de valorização de marca, mas ainda assim são empresas que, quando querem valorizar as suas marcas, elas fazem o possível para isso. O nome DreamWorks merece visibilidade, eles dão visibilidade para o nome. Esse aqui é um filme da DreamWorks. A mesma coisa a Pixar. Desde quando a Pixar lançava filmes com a Disney, a Pixar fazia filmes da Pixar, o destaque era para o nome. Esse não é um filme da Disney, esse é um filme da Pixar. Isso vale para DreamWorks, isso vale para Pixar, e por um tempo valeu até para Blue Sky. A Disney nem se fale.
A Sony não. A Sony, ela não se importa com o seu nome, ela não se importa com a sua marca. E o filme da Sony lança como se fosse um filme genérico. E pra gente que é apaixonado por animações e vive de olho nesse mercado, a gente vai saber que uma animação é da Sony e uma animação não é. Mas pro público geral, né, não faz diferença se esse filme aqui é da Sony ou não, sabe? Da mesma forma que tem muita gente achando que Família Mitchell e agora Guerreiras do K-Pop são filmes da Netflix. Isso é jogar a marca fora, sabe? E é por causa disso que eu não sou fã e não respeito a Sony Pictures Animation, da mesma forma que eu respeito a Disney, a DreamWorks e a Pixar, que são meus estúdios de animações favoritos. Dito tudo isso, Um Cabra Bom de Bola é mais uma grata surpresa da Sony. Eu acredito que a Sony tenha encontrado, principalmente nos seus 2 últimos lançamentos, Guerreiras do K-Pop e aqui com esse filme, uma maneira confortável de fazer animações. A Sony tem uma carta na manga que ainda está funcionando, talvez uma hora sature, mas por enquanto ainda funciona, que é a qualidade visual. A Sony capricha muito visualmente nas suas animações e isso se tornou um diferencial positivo. Vale a pena ver a animação da Sony só pelo visual. As histórias são bem genéricas, então quando você pega uma história bem genérica, contada da forma mais bem feita possível, apesar de ser genérica, e você acrescenta esse tempero que é o diferencial da Sony, o visual, pronto, você tem um sucesso nas mãos do ponto de vista narrativo falando, né? É bom assistir esse filme, é um filme bom, o resultado é facilmente bom com essa fórmula que a Sony desenvolveu. Um Cabra Bom de Bola é isso, Guerreiras do K-Pop foi isso. Eu até acho que Um Cabra Bom de Bola é um filme mais formulaico e mais simples quando o assunto é a história do que outras animações, do que até Guerreiras do K-Pop, né, do que outras animações da Sony. Você já meio que imagina qual que vai ser o plot do filme desde o começo, desde os primeiros minutos. E o filme realmente não se esforça nem um pouco para fugir daquilo que você imagina. Então, quem vai seguir caminho X, você já sabe. Quem vai fazer coisas erradas e ser meio que do mal, você já sabe. Os momentos de aproximação de personagens, você sabe quando vão acontecer. Os momentos de intrigas e de atritos entre personagens, você também sabe quando vai acontecer. Você sabe quais são os pontos altos e os pontos baixos da narrativa. O filme não foge disso. Mas a condução dessa narrativa é muito bem feita, é uma história envolvente, os personagens são interessantes, as piadas são excepcionais, você dá risada ao filme inteiro e você compra a briga desses personagens. Só isso já faria de Um Cabra Bom de Bola um filme nota 6 ou 7, tranquilamente. Aí entra o grande diferencial, que é o que eu já falei durante o vídeo todo, que é esse destaque que a Sony dá para a qualidade visual de suas animações. É uma animação lindíssima, né? Os movimentos de câmera, a técnica utilizada, que lembra muito a técnica de pintura à mão, dá para dizer assim, eu acho que é uma pintura à mão, uma mistura legal de Gato de Botas 2 com o que eles fizeram em Homem-Aranha no Aranhaverso. Então é uma animação muito bonita visualmente, muito vistosa. As cenas de ação são muito bem coreografadas, muito bem montadas, de forma que elevem o nível da experiência e façam com que a gente realmente se emocione e sinta o arrepio que vem de dentro daquele jogo. Os momentos onde tem um diálogo no filme que fala, eu tô sentindo uma coisa estranha, isso é adrenalina, né? E você sente essa adrenalina, os personagens estão sentindo a adrenalina do jogo e você tá sentindo essa adrenalina na cadeira do cinema. Isso é muito bem feito. Então, não deixa de ser uma fórmula, não deixa de ser algo que se tornou, entre muitas aspas, simples de se fazer. Mas é muito bem feito e acaba terminando em um resultado positivo. Temos aqui, como eu já disse desde o começo, mais uma animação muito boa da Sony Pictures Animation. Eu assisti o filme dublado em português, eu gostei muito do trocadilho no nome, né? O GOAT significa Greatest of All Time, se eu não estou enganado, e eles traduziram para Um Cabra Bom de Bola, até para fazer a brincadeira, né? GOAT é cabra em inglês, o Greatest of All Time, GOAT, The GOAT e tal, né? E aí Um Cabra Bom de Bola para fazer o trocadilho e manter a cabra do título. Não gostei da dublagem, eu fui obrigado a assistir dublado e eu achei que o sotaque nordestino estava um pouco forçado. Talvez seja até o dublador seja realmente nordestino, não tenho certeza, mas me incomoda porque são poucos personagens que são nordestinos, os outros não, e se eles nasceram na mesma cidade, isso não faz muito sentido. E tem um determinado momento, tem alguns momentos onde eles tentam fazer aquela famosa adaptação da piada para o contexto brasileiro, e isso é muito mal feito. Tem algo que me incomodou muito, que é um diálogo onde uma personagem fala, tal personagem gosta muito de forró. Obviamente vai fazer a brincadeira com o fato dos personagens serem nordestinos e chamar Um Cabra Bom de Bola. Ele gosta muito de forró. Quando vai tocar uma música dele, é um rap.
Então, sabe, porra, você, o cara que traduziu essa piada, tá deduzindo que o telespectador é um idiota, otário, né? Você não sabe diferenciar a porra de um forró pra um rap, sabe? Que merda de adaptação de piada foi essa, sabe? E existe isso durante todo o filme. Então, infelizmente, eu detestei assistir o filme dublado, desculpa. Fora isso, é um filme muito bom, sabe? As piadas são excepcionais. Mais uma vez eu vou reforçar aqui, a Sony entrega o simples com um tempero muito bem feito. É você comer o melhor arroz e feijão possível, sabe? É bem temperado, saboroso, enche a barriga, o filme passa muito rápido. Eu preciso ressaltar que o filme é visualmente, já disse, muito agradável, as cenas de ação são ótimas e muito engraçado. É uma das animações mais engraçadas que eu vi recentemente. Então, o resumo da ópera é esse. Mais uma vez, a Sony acertou. Assim como Guerreiras do K-Pop é um musical muito melhor do que os musicais recentes da Disney, por exemplo, Um Cabra Bom de Bola é um filme sobre animais falantes que chega muito perto de ser um Zootopia, quando o assunto é qualidade da narrativa e excelentes piadas e carisma dos personagens. Melhor até do que Sing, que eu adoro, né, quando o assunto é animais falantes. Inclusive, se a gente vai teorizar, dá pra enfiar tudo no mesmo universo, né? Eu acho que Zootopia, Sing e Um Cabra Bom de Bola faz parte do mesmo universo ali. Preciso também pontuar, o filme tem muita propaganda, em especial da Under Armour e da Mercedes, irrita, sabe? É bem posicionado, principalmente o caso da Under Armour. A da Under Armour não incomoda porque faz sentido, é um filme sobre esportes, precisa de uma empresa para patrocinar a camisa dos times, que nem a do Corinthians e da Nike, então faz sentido, né? Então é bem posicionado, mas a da Mercedes irrita, porque o carro aparece Mercedes, esse cara é da Mercedes, galera, olha o tamanho do... Assim, ó, tá vendo minha cara? Isso aqui é o logo da Mercedes na tela durante filmes. Mostra um monte de carro da Mercedes, fala, pô, merchan da Mercedes. Na cena seguinte, merchan da Mercedes de novo. Daí a pouco eles vão entrar de van. Mercedes, olha a Mercedes aqui, galera. Não precisava de tudo isso, mas pelo menos ajudou a pagar o filme. Quanto será que tá de bilheteria esse filme? Podia ter pesquisado isso antes, né, Rafael? O filme fez 56 milhões de dólares até agora em bilheteria. O orçamento é de 80, não sei se vai chegar a se pagar, infelizmente. Eu acho que dava até pra gente desenvolver isso um pouco mais. Eu acho que a Sony faz... tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo serve para essa pequena ponderação que eu vou fazer aqui agora. A Sony vacilou com Guerreiras do K-Pop. A verdade é essa. Se a Sony tivesse lançado Guerreiras do K-Pop no cinema e usado isso para valorizar a sua marca, hoje a gente ia estar falando da Sony da mesma forma que a gente fala da Disney, da Pixar e da DreamWorks. E a Sony teria um gigantesco fenômeno de bilheteria em mãos. Faria mais dinheiro do que Moana 2, por exemplo. Tranquilamente passaria do $1 bilhão. A Illumination faz isso melhor do que a Sony. A Illumination sabe valorizar a marca dela mesmo, os produtos da Illumination, quando o assunto é qualidade, não sendo nem 10% do que são os da Sony, né? E aí acaba resultando nisso, né? Eles tinham ouro nas mãos e não confiaram, Guerreiros do K-Pop. Aí agora eles lançam Gold nos cinemas e como não existe essa valorização da marca, não existe esse apelo para o público que assistir o filme e acaba resultando provavelmente mais um prejuízo aí. O filme tá com 56 milhões de dólares, vai entrar na segunda semana agora, 80 milhões de dólares de orçamento. Muito difícil esse filme se pagar. Ele precisa fazer 8, 16... 200 milhões, não vai fazer, infelizmente. Eu torço muito para que faça, se fizer eu vou comemorar bastante, mas infelizmente é uma pena que o filme não esteja fazendo dinheiro, porque qualidade o filme tem. Se você tiver a oportunidade de assistir, estiver passando na sua cidade, assista, porque o filme é muito bom. Já falei demais, quero saber a opinião de vocês aqui. Assistiram o filme, não assistiram? Gostaram, não gostaram? Pretendem assistir quando chegar em casa? Comentem aqui embaixo, eu sempre leio os comentários de vocês e respondo os que eu considerar mais relevantes, tá bom? Por esse vídeo é isso, não se esqueça de todos aqueles avisos que eu dei lá no começo do vídeo, para se inscrever no canal, deixar o like, me olhar minhas outras redes sociais, e aqui estão como recomendação outros vídeos para você continuar comigo no canal Disnéfilos. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final, até a próxima e vai Corinthians!